A aula de hoje, bom dia, é sobre citoesqueleto. A célula possui diversas estruturas, membrana plasmática reveste externamente e internamente nós temos o citoplasma. O citoplasma é a estrutura interna à célula e ele vai ser composto por várias organelas. Na porção mais interna nós temos o núcleo, tá? Entre o núcleo e a membrana nós temos o citoplasma, tá? O citoplasma vai ter as estruturas, os órgãos, organelas, as inclusões, algumas estruturas que não são organelas membranosas também vão estar presentes. E além disso, no citoplasma a gente vai ter o citosol ou hialoplasma, que seria o colóide, a substância que está preenchendo internamente, tá? Que esse material ele tem uma característica viscosa, amorfa, transparente e é um local também onde ocorrem reações químicas. Dessa forma, nós podemos caracterizar o citosol ou matriz também conhecida como esse material de preenchimento onde é uma série de várias reações químicas, tá? Corresponde a 2/3 do citoplasma da célula, certo? E ele é uma solução coloidal. O que seria um material coloidal? Material coloidal seria substâncias onde nós temos água e partículas não tão pequenas como íons dissolvidos e não tão grandes como proteínas, mas substâncias que se agregam e formam uma micela, tá? Uma estrutura micelar, tá? E isso dá uma constituição viscosa. A maior parte dessa substância que está ali dissolvida, ela está numa solução solúvel, mas ela pode adquirir um formato gelatinoso, tá? Nesse aloplasma é comum a presença de estruturas formando uma estrutura esquelética, que nós chamamos de citoesqueleto. O citoesqueleto é uma intrincada rede de filamentos proteicos que vão estar distribuídas ali no citoplasma. Essa estrutura, essa distribuição, ela vai depender do elemento que está sendo formado e a funcionalidade, né, o porquê dele estar nessa célula, tá? De uma forma geral, o citoesqueleto ele dá o formato da célula, ele vai dar a estrutura celular e ele vai manter essa célula íntegra contra a pressão, contra a atração, contra os movimentos daquele tecido, daquele órgão. Vamos lembrar que nós estamos falando de seres, inicialmente aqui, preferencialmente pluricelulares, tá? E esse citoesqueleto, ele vai exercer uma função em conjunto no tecido, certo? Então, ele é uma estrutura muito dinâmica, ela pode ser uma estrutura fixa, mas ela pode ser variável, se formando ou desfazendo, ela pode estar variando ao longo da funcionalidade celular. Ele pode mudar a forma da célula, fazendo com que ela tenha um movimento, tá? Permitindo ela o movimento, assim como também o citoesqueleto é responsável pelo movimento de estruturas internas da célula, como organelas e outras estruturas que podem ser transportadas através de proteína transportadora que se movimenta no citoesqueleto como um trem, um carro de trem sobre os trilhos. Dessa forma também, esse citoesqueleto, como ele é em forma de rede intrincada,
ele mantém as organelas nos seus lugares, ajudando no posicionamento delas. Ela vai conectar estruturas à membrana, ela vai ajudar em todo o mecanismo de transporte interno da célula. Também, quando a célula vai se dividir, formando duas células no mecanismo de meiose e mitose, o citoesqueleto ali ele tem essa função. Vamos falar depois isso com mais detalhes, tá? O citoesqueleto ele faz uma interação mecânica com o ambiente. Em alguns casos, ela pode provocar uma alteração interna, dependendo da resposta externa a essa célula. Tá? Por isso que ele precisa dessa interação. E os movimentos que o citoesqueleto vai estar coordenando, ele vai ter uma certa ordem, como no caso dos movimentos ciliares, em que todos os cílios estão sendo movidos de forma coordenada, em sequência. Então, o citoesqueleto ele ajuda a dar essa coordenação. Vamos então falar do citoesqueleto. De que ele é constituído? Ele é constituído por filamentos intermediários de queratina, microtúbulos de tubulina e microfilamentos de actina. Então, essas três estruturas nós vamos destrinchar um pouquinho. Quando eu falo de filamentos intermediários, eu coloquei aqui um exemplo da queratina, mas diferente dos demais, os filamentos intermediários ele pode ter variação de estrutura química que vai compor, tá bom? Vamos falar aqui, mostrar aqui o citoesqueleto. Vocês podem ver aqui a actina conectada aqui próxima à membrana celular. Nós temos aqui os microtúbulos, dando aqui uma distribuição mais homogênea interna. E interessante aqui os filamentos intermediários, formando uma rede, onde ele se distribui por toda a parte interna da célula, ao longo do citosol. Aqui a gente consegue ver com mais detalhes. Eu quero que vocês atentem para a dimensão. Então, o maior deles é o microtúbulo, tá certo? O menor deles é a actina. E filamento intermediário não tem esse nome à toa, pois ele está entre os dois em tamanho, ok? Em torno de 10 nanômetros. Vamos abrir aqui um pouquinho mais e entender cada um deles. Filamentos de actina são os primeiros que eu quero apresentar. Eles são muito importantes para os mecanismos de movimento da membrana, da superfície da célula, quando a célula vai fazer mecanismos de fagocitose ou endocitose, que nos dois casos a mudança da forma, projeções da forma celular. Dessas projeções, elas vão envolver ações de filamento de actina, favorecendo essa estrutura. Esses filamentos de actina, eles são instáveis, eles se formam, mas eles podem se desfazer. Mas quando a gente tem os filamentos de actina associados a outras proteínas, aí elas vão ter uma maior estabilidade, como é o caso no músculo, onde a gente tem os filamentos de actina ligados a filamentos de miosina, tropomiosina, né? Então, essas proteínas associadas vão fazer com que a actina seja mais estável nesses complexos, certo? Bom, aqui a gente vai mostrar um pouquinho mais qual as funções que a filamento de actina poderá estar desenvolvendo. Então, a gente pode perceber aqui, como eu falei, ela tem um importante papel na questão de estruturas da superfície celular, projeções que
podem ser tanto transitórias como definitivas. No caso das microvilosidades, elas são projeções definitivas. No caso dessas projeções aqui, das fagocitoses, pseudópodes, que são projetados para poder fagocitar um alimento, elas já são intermediárias. Outra função, outro exemplo que a apostila apresenta, que a gente pode visualizar aqui, é na hora da célula se dividir na mitose ou meiose. Nas células animais são feitos esses feixes contráteis, que a proteína, a fibra de actina, os filamentos de actina vão estar fazendo, né? E depois vão estar reduzindo, realizando esse mecanismo de contração e divisão do citoplasma, chamados de anéis contráteis. Também nós podemos ver aqui a actina, como eu mostrei, como eu falei anteriormente, de uma forma mais estável, associada à miosina, formando miofibrilas nas fibras musculares. Aqui com mais detalhes, nós podemos ver a importância de vários filamentos, como nós estamos apresentando, filamentos intermediários, microtúbulos e actina, na estrutura celular e principalmente ajudando na união, na aderência. A gente consegue ver uma quantidade muito grande desses filamentos nos epitélios. Os epitélios são camadas finas de células justapostas e que precisam ter uma adesão muito grande. Assim, toda essa maquinaria desse esqueleto está presente, mas não quer dizer que ela vai estar presente desta forma em todas as células, tá? Então, a gente consegue ver aqui os intermediários, como é que ele tem uma ampla distribuição, né, dos pontos celulares para baixo também, os microtúbulos e actina, aqui toda ao redor, né? E fazendo as projeções para as microvilosidades. Aqui também com mais detalhes, a gente pode ver os filamentos de actina, são chamados de filamentos finos nesse caso, com filamentos de miosina, que são filamentos grossos. Essa estrutura do sarcômero, que é essa aqui, ela se repete, tanto, né, longitudinalmente aqui na fibra, tá? Essas fibras com várias células em paralelo vão dar, né, vão formar a estrutura muscular estriada, no caso aqui, por causa das estrias, essa estrutura que vai estar presente nos músculos. E no mecanismo interessante de deformação celular, a própria projeção da célula para fazer esses seus movimentos, eles se devem a essa capacidade da actina ter uma estabilidade. Então, quando geralmente as subunidades de actina elas estão dispersas ali e elas podem se associar formando os filamentos. Ora, eles podem se desfazer, ora, eles podem se fazer. E é isso que acontece. Na hora que a célula vai se projetar para um lado, emitir prolongamentos, isso se deve à formação dos filamentos de actina. Quando eu quero que essas projeções se encerrem ou diminuam, eu faço a desestabilização dos filamentos, do polímero, e ele volta a ter as moléculas, as subunidades de actina dispersas ali, e vice-versa. Também aqui a gente está fazendo as projeções em lados opostos aqui. Aqui a gente pode ver com mais detalhes a citocinese, o anel de contração e uma das funções da actina.
Para a gente poder entender melhor, como eu falei, a actina ela é formada por várias subunidades, certo? E essa estrutura está polimerizada. Então, a gente vê um polímero de actina, vários monômeros de actina associados formando uma fibra, mas ela pode ficar instável e se dissociar em unidades dispersas ou monômeros. Então, aqui a gente pode ver já uma imagem, tá? Uma imagem de alta resolução, onde a gente consegue ver esses filamentos com largura aproximadamente de 7 nanômetros. Outro tipo de estrutura presente no citoesqueleto são microtúbulos que são formados de uma outra forma de proteína. Desta vez, o nome é tubulina. A tubulina também é formada de subunidades, monômeros. Nós temos a alfa e a beta-tubulina. Da mesma forma, ela pode se formar, pode surgir ou pode desestruturar, estar na forma dispersa no citoplasma, sendo assim uma estrutura instável. Então, aqui a gente consegue ver, né, são formados por unidades alfa e beta tubulina. Essas unidades, elas se unem formando cordões, né? E esses cordões se projetam em paralelo, tá? Mas a formação é em forma de espiral. Elas vão se colocando em forma de espiral e vão crescendo, né? Formando essa estrutura de diâmetro maior que a actina e o tamanho a desejar ao interesse da célula. Essa polimerização vai depender de mecanismos internos e uma questão muito importante é a concentração de cálcio, que vai estar ali ajudando nessa agregação, tá? Tem também a participação de proteínas que vão dar origem a essa estrutura. Essas proteínas são chamadas de proteínas associadas a microtúbulos ou MAPs. Aqui a gente percebe que existe uma questão muito interessante, é que existe uma ordem na forma dessa proteína se organizar, tá? Existe uma polaridade. Nós temos uma extremidade mais, uma extremidade menos. A extremidade mais é onde as subunidades de tubulina estão se formando, agregando. E a extremidade menos é onde os elementos estão se desfazendo, tá? Então, essa polaridade ela é muito importante, pois sem essa polaridade, ela não conseguiria direcionar o transporte celular, intracelular. Tá? Então, essa movimentação de substância ao longo do microtúbulo vai depender dessa polaridade. Outra questão que a gente poderia comentar, que são essa forma como ela pode se formar, expandir e crescer, como nós citamos, é a gente entrar em mais detalhes para entender esses centros organizadores. Esses centros organizadores são chamados de centrosomos, e ele vai controlar a quantidade de microtúbulo que tem que ser formado naquela célula. Também o local e o direcionamento que ele vai seguir, tá? E esse centrosomo, ele fica num ponto estratégico na célula. Ele geralmente fica próximo ao núcleo, né? Quando a célula não está em mitose. Quando a célula está em mitose, ela vai
vai se associar, vai ter um arranjo mais próximos à periferia, tá? Inclusive, durante a mitose, ele é duplicado. Ele vai duplicar e vai se associar na periferia. O centrosomo, ele contém muitas estruturas. Ela não é uma estrutura simples, uma estrutura complexa. Vão conter mais de 100 estruturas, no caso, centenas de estruturas, em um formato parecido com um anel, tá? Essa estrutura vai constituída de um outro tipo de proteína, a gama-tubulina, e esse anelzinho de gama-tubulina é dali que vai partir o crescimento do microtúbulo. Esses dímeros, no caso, porque a gente tem dímeros, né? Os monômeros seria se fosse uma unidade só. Como ele é formado por duas estruturas, alfa e beta-tubulina, a gente tem um dímero. Eles vão sendo adicionados ali, vão ser agregados a partir do anel de gama-tubulina, e aí a direção que ele vai crescer vai depender do objetivo celular, tá? Nesse caso, a extremidade vai seguir a orientação da extremidade menos inserida no centrosomo, e o crescimento ocorre na extremidade mais. Vou mostrar na ilustração para vocês. No caso das células animais, geralmente esse centrosomo é composto por um par de centríolo. Então, a gente tem aqui, ó, esse seria o centrosomo. A gente percebe que não é somente o centríolo que está aqui dentro, mas nós temos várias outras estruturas. Aqui está o anel de gama-tubulina, que vão estar nesse complexo. E aí nós vemos as extremidades aqui que se formam. Então, a gente tem extremidades onde vai estar ali inserido o crescimento, tá? A partir desses anéis de gama-tubulina, onde vai haver o direcionamento, o crescimento desse microtúbulo, tá? Então, toda essa distribuição e o direcionamento vai ser organizado a partir do centrosomo, ok? Aqui a gente tem uma imagem para vocês observarem, né? De como ela é visível no microscópio eletrônico, sem tantos detalhes como esse. Essas imagens, elas vêm através de outros tipos de microscópios de alta resolução, que favorece a conclusão dessa estrutura. Bom, como nós falamos, como seria o padrão de distribuição dos microtúbulos? Então, a gente teria ali o centrosomo, tá? E o crescimento através dos anéis de tubulina vai a partir é claro que vai nascer a partir dele. Então, a porção mais interna seria a extremidade menos, e a porção mais extensa, a porção mais extrema, seriam todas porções mais. E a mais próxima seriam os pontos menos, tá? Porque é a partir dali que ele vai crescer, que ele vai dissociar. Tá? Então, ele começa aqui e ele vai direcionando. Aí, ó, sempre a ponta onde vai estar inserindo novos dímeros vai ser a extremidade mais. E eles vão inserindo, né? Vão inserindo em forma de espiral e esse microtúbulo vai crescendo. Nessa imagem é possível ver de forma individualizada como que essas estruturas elas se distribuem. Nós já vimos o filamento de actina, então é possível ver que ele tem um padrão mais superficial. Os microtúbulos, que tem um padrão mais central, irradiando a sua distribuição.
a partir desse centro organizador, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, eles são mais estáveis, mas diferentes dos demais, que tinha uma composição mais fixa, a gente tem uma composição mais flexível ou heterogênea e não vai ter esse padrão de polaridade que os microtúbulos têm, de menos e mais, porque justamente esse padrão é de moléculas instáveis. Como nós temos uma estabilidade maior, não vai haver esse padrão de polaridade, tá? Conforme vimos aqui, olha, os filamentos intermediários, eles formam uma rede que ele corta toda a estrutura celular. Então, a sua importância está nessa distribuição, porque ele começa a partir ali, ele vai estar se formando, e onde ele vai chegar ali perto do núcleo, ele vai ao redor desse núcleo, ele vai ficar fazendo uma zona ao redor desse núcleo, que é a zona perinuclear. E ele vai dali até a porção externa da membrana. Quando ele está bem assim intrincado, né? Mas quando ele chega perto do núcleo, ele fica ao redor do núcleo, formando uma lâmina. Aí essa lâmina nuclear, que é possível visualizar em alguns tipos de preparo histológico e alguns tipos de microscópio, como vocês podem ver aqui, ó. Tá bom? É possível ver aqui essa lâmina nuclear. E ela vai estar em contato com o núcleo. Aqui a gente pode ver que o filamento intermediário, ele vai ter, nesse caso, ele tem 10 nanômetros, é maior que a quitina, é menor que a tubulina, e ele é agregado, ele tem várias porções, subunidades que formam a sua estrutura. Essas subunidades, essas fitas trançadas entre si, ajudam a dar mais resistência, né? Imagina, né, você pegar uma corda, aquelas cordas bem grossas, e ali você percebe que ela é formada de várias unidades de tranças menores. E essas tranças menores têm fibras, né? E essas fibras têm linhas. Então a gente tem uma complexidade de unidades que estão se agregando ali. Essas unidades, que são essas fitas, elas não são igual a... Não é uma estrutura globular, ela é uma estrutura mais laminar, mais em forma de pequenas fitas mesmo. E essas fitas vão se pareando para gerar o filamento intermediário. Então, aqui é possível vocês verem uma subunidade do filamento intermediário, que é uma fitinha. Esse seria o seu monômero. Aí, primeiro tem essa organização em que entre duas que vão se enrolar. Aí, essa unidade, várias dessas começam a se agregar, tá? Aí, várias dessas se agregam até chegar nessa estrutura, que é os filamentos intermediários. Percebam que a gente tem, né? Até aquilo que nós aparentemente imaginamos ser simples, não é tão simples assim. Onde que a gente vai ter mais esses tipos de filamentos? Em células submetidas a estresse mecânico, porque como uma das funções do citoesqueleto é resistir às trações. E a estrutura que vai favorecer muito essa resistência à tração são os filamentos intermediários. E ele vai ajudar a impedir que a célula estoure. Numa tração, você passar a mão na célula, quando você estica a pele, o que faz com que a pele não arrebente na hora que você estica, que ela volte ao seu formato depois desse momento de tração? São todos estão ali participando, óbvio, né? Mas o principal elemento do citoesqueleto
é o filamento intermediário. Então, aqui você percebe, aqui estão o filamento intermediário, né? Ele faz contato com estruturas de adesão, que outros também se ligam, e tudo isso vai dando adesão às células, à estrutura, né? Ao tecido. Então, isso somado vai favorecer muito. Quando acontece a tração, olha o que acontece, ela não se arrebenta. Então, existem alguns tipos de doença que não consegue formar o filamento intermediário. Aí o que acontece? Quando a tração, ela arrebenta. E tração que eu falo, não é alguém te dar um beliscão, puxar a pele. O tempo todo a gente está tendo tração da pele, né? Quando a gente esfola numa parede, quando eu tenho que, eu passo a mão no corpo, nós estamos movendo esse epitélio e para resistir, para que se rompa, a gente tem que ter esses filamentos intermediários. Mas será que todos têm? A gente vai ver que existem casos de pessoas, né, que por um problema genético não conseguem ter de forma adequada e saudável. Como eu falei também, eu citei lá no começo, filamento intermediário de queratina, porque um dos grandes principais filamentos presentes na maior parte das células são esses. Nas células epiteliais desses órgãos, desses tecidos e assim vai. Só que não é só esse tipo de proteína que está presente. No caso, filamento de queratina. Outras estruturas, como células musculares, células da glia, tecido conjuntivo, fibroso, vão produzir filamentos de vimentina. Aí vai ter uma outra estrutura química que vai se associar, que vai se agregar entre si para formar o filamento intermediário. No tecido muscular liso, principalmente próximo nas linhas Z do músculo esquelético, a porção central ali das fibras, a gente vai ter uma proteína, um filamento intermediário chamado de desmina. Essa desmina ajuda na conexão da fibra muscular com outros tecidos. Outro também seriam os neurônios, que vão ter um tipo de filamento intermediário mais especializado, porque a célula nervosa ela não tem o formato da célula igual a gente está acostumado, uma célula redondinha. Ela vai ter muitos filamentos, muitos prolongamentos dos neurônios, né? E esses filamentos têm que acompanhar a sua forma celular. Por isso, nos neurônios, a gente tem um filamento intermediário um pouco modificado em forma e em composição. E aí nós resolvemos chamar de neurofilamentos. As células da glia, que também são células acessórias do sistema nervoso, ela vai ter também filamentos intermediários num grupo de células chamadas de astrócitos. Não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, epidermólise bulhosa simples. Na epidermólise bulhosa, a queratina defeituosa, ela não vai conseguir manter uma aderência às células epiteliais, ao conjuntivo, e manter a estrutura. Com isso, as células vão se romper e vai formar uma lesão ali presente, como uma queimadura, né? Como uma bolha, formando ali, extravasando líquidos naquela região, e depois essas bolhas podem estourar e expor a pele, a parte do conjuntiva ali, causando grande incômodo, como vocês podem ver nas imagens. Então é isso, meus queridos.
Agora a gente vai para nossa aula ao vivo no Hangouts para que a gente possa fazer os nossos exercícios. Fiquem com Deus e até semana que vem.